Bom dia, manas! Como vocês estão? Bem-vindas ao quarto episódio da segunda temporada do podcast Empreendendo com as Manas. E hoje, pela primeira vez, a gente decidiu fazer um quadro chamado Manas Respondem, que a gente abriu uma caixinha de perguntas. E agora é o momento da nossa mentoria gratuita, né, Clarinha? Vamos falar aqui, responder as perguntas de vocês. O meu Instagram é Clara Mazeto e o da Carol é Carol Mazeto _. Então, no próximo mês, eu acho que talvez uma vez por mês esse quadro, se você quiser fazer a sua pergunta, nós vamos responder com toda certeza. Vamos para a primeira pergunta. Deixa eu abrir aqui. Ok, então vamos começar com a pergunta da nossa amiga Natasha Ruiz, que perguntou como priorizar demandas triviais. Eu e a Clara, a gente tem um aplicativo chamado Google Agenda, que nos ajuda a colocar os nossos compromissos, e a gente também coloca os compromissos da nossa equipe, que a gente supervisiona, e funciona super, né, Clara? A gente separa em cor, a gente realmente usa o horário que vai acontecer, e algo que mudou muito o jogo para nós duas é colocar, por exemplo, o horário que a gente vai tomar o café, que a gente vai dirigir até o local, a gente vai demorar para estacionar o carro, enfim. Todo esse detalhe ajudou muito a organizar, né, Clara? Como a gente realmente vai fazer acontecer. E até um PS, né? Talvez não tão a ver com a pergunta, mas uma coisa que ajudou demais também foi colocar as nossas demandas pessoais. Exato. Por exemplo, mesmo que a Carol não participasse, tipo, vou fazer. É que eu tô fazendo. A unha. É. É tipo isso? Isso. Então, esse horário a Carol já sabe onde eu vou estar, né? Onde me procurar, enfim. Ela já sabe que não dá pra marcar uma reunião nesse horário, por exemplo, de última hora. Então, isso é bem legal. Mas o que eu acho que responde melhor a pergunta, né, de como priorizar as demandas mais importantes, é o que você sempre fala, Carol, de Big Rocks First. Eu amo, gente. Numa mentoria que eu faço já há anos, eu também cheguei nesse ponto de tipo, meu Deus do céu, por onde eu começo? Então, tem um vídeo super legal, mas eu vou explicar aqui pra vocês rapidinho. Pensa, né? Imagina um jarro de vidro bem grande. Você tem de um lado várias pedronas enormes e você tem um saco de areia. Você tem que fazer essas duas pedras encaixarem nesse jarro de vidro. Como que você vai fazer? Se você pegar a areia fininha, que são os e-mails, algumas mensagens de WhatsApp, demandas que não são urgentes, e colocar no jarro primeiro, quando você pega as grandes pedras, né, que são os projetos que você precisa iniciar, as big rocks, e você coloca depois da areia, não cabe no jarro. Então vamos para o cenário ideal, que é o que a gente tem construído ao longo da nossa trajetória no Bar do Luiz. Você vai pegar as big rocks first. Então você vai pegar as pedronas e colocar. Então você vai começar o seu projeto, você vai pegar da sua agenda lá, gigante, qual que é o compromisso mais importante, que a gente conecta com uma outra narrativa que é impacto e esforço. Então você vai começar pelo que é mais importante. Depois você responde o e-mail, depois você responde a mensagem. Óbvio, às vezes vai ter um e-mail que é muito importante, é um aceite, sei lá, do grupo de medicina do trabalho que você precisa fazer um exame hoje, porque o prazo é hoje. Então é sempre estar atento a prazo. Mas eu diria que é a organização. A minha palavra do ano de 2026 é disciplina. Eu e a Clara, a gente tá numa loucura, assim, de acordar às 5h30 da manhã, de ir pra academia, de cumprir todos os nossos compromissos. E isso não é um milagre, gente. Isso é realmente organizar. Então, acordar um pouco mais cedo nos ajudou muito, né, Clara? E a gente tá dormindo mais cedo, então a gente adiantou o nosso dia. Então eu diria que disciplina também pode ser uma virada de chave, né? E tem coisa, gente, que vai ficar pro dia seguinte, tá tudo bem. Quantos compromissos a gente remaneja, né, Clara? Joga pro dia seguinte, pra semana seguinte, ou então passa pra alguém resolver, isso mudou bastante. Eu acho que você precisa ter a maturidade de entender o quanto aquilo vai te dar não só um retorno financeiro, mas um retorno emocional, pessoal, enfim. E até falando, né, sobre a matriz de esforço e impacto. Né? A matriz você faz aquele X e aí você consegue entender o que tem mais esforço e mais impacto, o que tem menos esforço e mais impacto. Começa fazendo com a parte do maior impacto, mesmo que tenha mais esforço, começa por ela. Porque esse impacto, ele pode ser financeiro, ele pode ser emocional, enfim, ele pode ter N's cenários, exato. Então começa com esse, que são as Big Rocks, né? Eu acho que uma forma de você conseguir medir o que é uma Big Rock, né? É uma coisa que vai te demandar, que vai te tirar ou te trazer dinheiro. Acho que dessa forma é assim, uma frase que resume e que vai conseguir te tirar da inércia, né? Perfeito.
E outra coisa também, Clara, que eu acho que é muito importante é a terapia, que é você se perceber como empresária, como pessoa, quais são os seus limites, até onde dá pra ir, ou às vezes você só tá ansiosa demais e as coisas não fluem. Então, eu recomendaria assim, com certeza a terapia. Se você tem um papel de liderança, de tomada de decisão, a sua cabeça precisa estar muito boa pra você ser o mais assertiva possível, né? E o mais gentil com você mesma também. Ó, a Ana Luísa, ela fez várias perguntinhas pra gente. Ela perguntou como a gente cumpre a agenda mesmo sem estar afim. Tem que estar afim, não tem escolha. Isso foi uma coisa que, até trazendo um relato pessoal, né? Uma sexta-feira passada, a gente teve um dia muito difícil no trabalho. A gente teve, assim, Notícias ruins. notícias difíceis, que vida adulta, né, manas? Sabemos que é assim. E a gente tava muito desanimada, né, Clara? A gente falou, meu, acabou o dia. Eu lembro que a gente chegou super enérgica no escritório, mas a gente chegou já com essa notícia, pá, derrubou, assim. E a gente tinha uma reunião bem importante na Engenheiro, no BDL da Engenheiro, tipo 5 da tarde. Então a gente foi se arrastando até esse horário do dia. E aí a Clara falou: Carol, a gente não vai nessa reunião, deixa que as meninas que trabalham com a gente vão resolver. Eu falei: vamos pra reunião? Se a gente vê que elas estão desenrolando bem e que a gente já tá saturada, a gente vai embora. E aí fomos pra reunião. Foi top, nem deu vontade de ir embora, Gente, foi assim. muito bom. A reunião foi gostosa. A nossa troca com as nossas funcionárias foi, assim, incrível. A gente ficou batendo papo no final. Foi super gostoso. Realmente nos nutriu. Então, eu diria que, se você tá tendo dificuldades, continua, né? Se você não tá fazendo nada que fere os seus princípios, a sua integridade emocional, mental, faça, né? Eu sempre falo, é difícil você ir para uma reunião, ir para o trabalho e voltar pior, né? Assim, pode acontecer, né? O mundo, a gente depende de pessoas. Se alguém foi grosso com você, a reunião teve uma notícia ruim, talvez você fique mal. Eu não me deixaria levar pela dificuldade, eu iria mesmo assim. Eu acho que um dia de cada vez, sabe? E aí, outra coisa que a gente tem feito também é colocar pequenas pílulas de alegria ao longo da nossa semana. Uma coisa super simples. A gente combinou que uma vez na semana a gente vai tomar café da manhã com os nossos avós, tipo, não importa. A gente não vai marcar reunião, eu não vou atender funcionário, eu não vou atender fornecedor, a gente vai estar lá 100% presente e curtindo a presença deles, que já são muito idosos, a gente quer curtir os nossos avós. E assim, já que a gente é dona do nosso negócio, ninguém tem nada a ver com o fato de, sei lá, uma segunda-noite eu estar olhando um processo trabalhista, mas aí quarta-feira de manhã eu tô tomando um café com os meus avós. Putz, é horário comercial, tá todo mundo lá trabalhando. Não interessa, você é a dona. Já que as pistas são só suas, então a alegria também vai viver, né? Sim, eu acho que é um pouco você romantizar os pequenos momentos, talvez, assim, e eu não sei, eu sinto que o celular, ele atrapalha muito pra você ter a sua disciplina. É. Eu acho que quanto menos tempo você passa nas redes sociais, mais disciplina você tem. Eu acho que você precisa olhar a sua agenda e falar, isso precisa ser feito, né? Não é uma... Opção. Mas é que eu acho que essa frase é muito pesada, né? Não é uma Tá. opção. Eu acho que isso é muito pesado. Eu acho que é mais tipo assim, isso faz parte do meu processo. Isso faz parte da minha rotina para eu chegar onde eu quero chegar, para eu ser quem eu quero ser. Então, pensa, pô, é 1 hora na academia, é rapidinho. A gente fica 1 hora no Instagram, no TikTok, parece que foi 15 minutos. Então, vamos fazer o que vai ser melhor pro nosso corpo, pra nossa mente? Né? Vamos, à noite, antes de dormir, ler um livro ao invés de ficar no celular? Nossa, a Clara tem um ritual do sono incrível, gente, que eu tô tentando copiar, mas eu sou viciada em ver TV antes de dormir e ela tem um ritual, né, Clarinha? Eu Conte. amo, gente. Eu primeiro tomo a minha melatonina já pra ir dando soninho. E aí eu já ligo a luz do abajur pra já ir acostumando. E eu tô gostando muito, assim, faz 1 mês só que eu fiz isso. Eu coloquei uma meta de começar a escrever antes de dormir. Coisas bobas, assim, tipo... Tipo um diário. Tipo um diário, mas assim, às vezes eu desenho uma coisa tosca, às vezes eu escrevo a letra de uma música, eu falo uma coisa que me deixou feliz durante o dia, eu falo uma coisa que me irritou e eu não sei porquê, sabe? E eu fico, sei lá, 20, 30 minutos escrevendo. Eu tinha colocado pra fazer isso durante 10 dias no mês de março e eu fiz 15. Eu falei, vou colocar uma meta Possível. isso, acessível. 10 dias pra eu não me frustrar também. 10 dias, nossa, super de boa. Não coloquei de sábado e domingo e aí deu 10 dias. Porque já tava no meio do mês também. E aí depois eu leio um livro que é super calminho também. É um livro que mistura história da arte Qual que é o nome com do romance. Amiga de Leonardo da Vinci, que é um quadro que o Leonardo da Vinci pintou. E aí o escritor, achei muito genial. O
o escritor viu um quadro e, tipo, imaginou como era a vida dessa mulher que foi retratada no quadro. Eu achei bem legal. E era uma mulher super atraente e tal, todo mundo queria ela. Aí ela ficou com o rei lá de Milão. Não dê spoilers. Mas é bem legal, é um livro legal, assim, pra ler antes de dormir. Ele não tem muitas emoções, mas o que é ideal antes de você dormir. Eu tava tentando ler livros, tipo, de autoajuda, enfim, mas não tava rolando. Eu ficava... Ai, me irritava na primeira página já. Eu acho que a gente precisa se permitir também colocar uma coisa mais gostosa, assim, no dia a dia, sabe? Eu acho que a gente não precisa ser... produtivo e 24 horas. performática. 24 horas por dia, cara. Ler um livro bobo de romance antes de você dormir, sabe? Sim, qual que é o porque problema? eu sinto que isso, na hora de ter a disciplina, te conecta mais com a disciplina. Tipo, Exato. você ter um momento relax, estou no momento relax. Tô na disciplina? Tô na disciplina. Tô trabalhando? Estou trabalhando, né? Você ter a âncora principal ali do que você tá fazendo. E eu acho que isso tem tudo a ver com a rede social, porque quando você passa muito tempo na rede social, você quer ser performático 24 horas por dia. E aí, quando você para de olhar para os outros e olha para você, você faz o que você quer, o que vai te fazer bem, o que vai te dar resultados. Porque esse livro, apesar de ser bobo de romance, ele abre a minha criatividade, ele me deixa mais solta, eu adoro pintar, então também isso trouxe, porque ele fala sobre técnicas de pintura durante o livro de uma forma super natural, e aí isso também me ajuda durante as minhas aulas de pintura. Então é um pouco sobre isso, eu acho. Sim, concordo 100%, Clara. Arrasou. Eu preciso copiar o seu ritual, ainda vou conseguir. Gente, não dá pra ler mais de 5 páginas, é impossível, impossível. E assim, eu capoto, porque qual que é o meu problema? Quando eu, tipo, chego e deito, eu fico pensando demais. Eu fico, ai meu Deus, eu esqueci de fazer isso. Aí eu levanto, pego o celular e faço. Ai meu Deus, mas amanhã tem aquela reunião, eu não separei a minha roupa. Aí eu levanto e separo a minha roupa. Aí, tipo assim, com isso, não vou levantar. Sim, Já estou amanhã sentada. eu resolvo, né? Amanhã eu resolvo, Eu tô usando exatamente. muito isso do amanhã eu resolvo, porque eu era exatamente assim, ansiosa. E aí eu tô nessas, amanhã eu resolvo, vai dar tudo certo. E pra finalizar, eu acho que assim, o que é importante pra mim, às vezes não é importante pro outro, né? Então a nossa resposta talvez não tenha sido tão específica. Mas, hoje, o que é importante pra mim e pra Clara? Temos os big rocks, então, por exemplo, pagamento de boleto não pode ficar pra trás. Análise do ponto que a nossa RH faz, não pode ficar pra trás. Olhar como está a parte da medicina do trabalho, não pode ficar para trás. Fechamento de caixa, não pode ficar para trás. Agora, vamos fazer a Corrida das Manas, que é um projeto que a gente vai fazer. Putz, hoje eu não fiz o orçamento da van. Ok, amanhã, certo? A corrida não é amanhã. Então, eu acho que é você ter um filtro também. Você vai ter que ter a inteligência emocional, que inclusive é a pergunta da Marina Marques, como conquistar a inteligência emocional. E eu acho que isso é um processo muito individual, né? A gente não vai em um podcast conseguir ensinar vocês a terem inteligência emocional, porque inclusive estamos em busca disso, né? Acho que desde que a gente está aqui no planeta Terra, a gente está em constante evolução de inteligência emocional. Então, o que eu recomendaria? Terapia, de novo, mentorias, que eu faço, e tô convencendo a Clara. Você começou a fazer agora também, né, com o Gustavo. Então, eu acho que é você se perceber como pessoa e como empresária, entender os seus limites, entender até onde você pode ir. Por exemplo, eu preciso acordar cedo. Eu, Carol, preciso acordar cedo. Se eu não acordar cedo, eu surto. Então, entender os seus limites. E vai ter gente que vai acordar cedo e vai ficar super mal-humorado o dia inteiro. Então, o que funcionou pra mim, às vezes não funciona pra você. Então, se perceba como ser humano, eu diria isso. Que, de novo, tem tudo a ver com as redes sociais. Exatamente. Para de se comparar, gente, porque rede social é performático, né? Ninguém vai postar lá que teve um dia de merda, uma reunião de merda, que perdeu dinheiro, que não faturou nada. Ninguém vai sair falando isso. E eu realmente nem acho que isso é bom. Não acho que a gente devia usar a rede social para isso, né? Eu acho que a gente tem que mostrar, assim, a parte boa da vida, romantizar, né? Só que você olhar para dentro vai ser melhor do que ficar olhando para o mundo. A próxima pergunta é da Eulália e ela perguntou como nichar público. Carol, eu acho que primeiro de tudo é você entender que você não vai agradar todo mundo do planeta Terra, até porque isso é impossível. Cada empresa tem o seu segmento, o seu nicho, então faz parte. E eu acho que você primeiro precisa entender quem é o seu consumidor para você conseguir agradá-lo, né? Porque senão eu acho que é uma perda de tempo você ficar dando tiro pra todo lado e ver o que dá certo, né? Então eu acho que você precisa tirar aí 1 hora, 2 horas pra ver os seus números, né? Quantos anos a pessoa tem, ela vai de casal, né? Vamos supor o bar, né? Colocar o bar como exemplo. Você precisa entender, por exemplo, o seu público é majoritariamente feminino ou masculino. Eles vão em família ou em amigos? Eles consomem mais cerveja ou caipirinha? Fritura ou acepipes? Tudo isso é muito importante pra você entender
quem é a sua persona, né? Claro, e até complementando, no podcast anterior, a gente falou sobre colocar um prato vegetariano no bar, né? Que a gente era vegetariana e aí a gente falou, vamos colocar um prato vegetariano e não vendeu. Vendeu um, literalmente. Então, às vezes, você vai falar, não, vamos agradar os vegetarianos, mas não é o perfil. E ainda assim, a gente recebe mensagens no nosso Instagram, tipo, uma vez por mês. Ah, tem opção vegetariana? Tem opção sem glúten? Então, assim, você pode até agradar um cliente por mês. Será que vale a pena você ter uma matéria-prima, uma mão de obra, uma receita, um controle para uma venda mensal, né? Às vezes até mais que uma venda, né, Clara? Às vezes, tipo, a gente refez o cardápio do Andorinha e tinha produto que saía, sei lá, 200 no mês, que era muito pouco em relação a 1.000. Então é você ir fazendo esse balanço. E eu acho que ainda sobre nichar o seu público, você precisa entender quem você é, né? Sim, isso é muito O importante. que a sua empresa representa, o que você quer que ela represente, pelo menos, e você ir com essa ideia até o fim. Né, eu sempre falo isso, né? Falei nas manas do ano passado, principalmente, que você mudar de opinião custa caro na sua empresa, né? Você mudar o seu posicionamento custa caro. Então, quanto mais você conseguir manter o seu posicionamento e mostrar quem você é de forma fixa, do início ao fim, melhor. Então, se você é premium, se você vende um produto caro, venda o produto caro desde o dia 1. Né? Não começa barato para depois vender caro, porque primeiro você vai atingir um público mais simples para depois tentar atingir um mais classe A, não faz sentido. Então já começa falando com o público A, né? Se você acha que o seu produto vale o preço 3x, né? Já começa se comunicando com essas pessoas que vão comprar. Como elas gostam de ser abordadas, né? Qual a embalagem que elas querem receber? Eu acho que você precisa pensar, assim, no fim das contas, você precisa sempre pensar no seu consumidor. Porque hoje em dia a concorrência é muito alta. Então, quanto mais você conseguir agradar todas as etapas da jornada do consumidor, melhor você vai se sair, mais você vai se destacar. Do seu nicho, né? Por exemplo, outro exemplo para vocês terem uma dimensão de fora. A gente recebeu uma reclamação e várias também, né? Que eu lembro de uma do Google especificamente, que a pessoa reclamava das banquetas do bar. E realmente, gente, eu sento lá para gravar os pratos, eu não aguento ficar muito tempo, mas aí você senta, levanta, mas o que a banqueta significa para o Bar do Luiz? É a nossa tradição. Era assim que era desde 1970. Então eu não vou mudar o banquinho, entendeu? Ele carrega a nossa história, a nossa identidade. E o bar está cheio, ou seja, tem pessoas dispostas a sentar nesse banquinho. De repente, se eu colocar cadeiras acolchoadas, confortáveis, se eu colocar ambientes como esse sofá que a gente está sentada, eu vou afastar quem procura por um ambiente descontraído, que vai sentar, que vai levantar, que vai na calçada com os amigos bater um papo e que vai voltar, que é uma pessoa mais dinâmica, que não quer ficar só sentada, quer levantar, quer ficar sentada, enfim. Vocês percebem que se eu trocar, imagina se a gente trocar todas as banquetas por cadeiras acolchoadas. Ninguém vai reconhecer mais o bar. Eu vou afastar o meu público principal, né? Que tudo bem, às vezes eu não agradei esse cliente que mandou a reclamação no Google, ele não vai voltar mais e tá tudo bem. Eu acho que é importante você também ter a consciência de que você não vai agradar todo mundo e tá tudo bem, realmente. Às vezes eu sou bem grossa nas respostas do Google, eu até parei de responder porque eu falava assim: o Bar do Luiz não é pra você. E eu falo isso tranquila, porque, por exemplo, quando eu vou num restaurante japonês, que meu namorado ama comida japonesa, eu odeio. Eu vou ciente que a única coisa que eu vou comer é misushiro. E, cara, tá tudo bem, eu não vou entrar lá e falar, nossa, vocês só tem coisa cru. Bota aí um negócio quente. Eles não são obrigados, gente. Eu estou indo lá. Ou seja, esteja ciente do lugar que você está indo, da pessoa que você busca, do fornecedor que você se conectou, né? E de quem você é como empresário, o que você vai oferecer para o seu cliente. Esteja ciente disso e, assim, papo encerrado. Aí eu acho que só mais um PS para você ajudar a nichar o seu consumidor é você alinhar as expectativas. A gente recebia muita reclamação que falava, tipo, o bar é muito cheio, isso não é um restaurante. Não somos um restaurante. Só que qual que foi o problema? A gente postando os vídeos do PF, parecia que a gente era um restaurante, mas não somos. Somos um boteco, um bar. Até assim, o cliente olha o vídeo, ele vê
o bar mais vazio, no fundo, calminho, a música tá baixa, não tem gritaria. Por quê? A gente grava logo que abre o bar, Meio-dia em ponto. justamente porque o Edu, nosso pai, grava e já começa a loucura de atendimento. Então, o cliente olhava e falava, nossa, mas é tão calminho. Eu cheguei lá um sábado, parecia sei lá o quê, 25 de março. um bloquinho de carnaval. E aí, o que fizemos? A gente fez um vídeo, loucura, que mostra o bar lotado. Tipo assim, você olha e fala, meu Deus, se eu gosto de uma coisa tranquila, eu não vou nesse lugar. Ou então, quem gosta de bagunça, de alegria, de barulho, de amigos, fala, cara, é aí que eu vou, eu adorei esse lugar. Então, é você, o que a Clara falou, alinhar a sua expectativa com o seu cliente. E o vídeo tá fixado, né? Então Exatamente. é o primeiro vídeo que a pessoa vai ver quando entrar no perfil. Importantíssimo. E agora vamos para a última pergunta, que também é da Ana Luísa, que é como a gente lida com períodos de baixa. E aí, eu acho que é muito importante alinhar alguns pontos, né? Primeiro é entender o mercado, entender o cenário. Guerra, conflitos, inflação. Eu acho que primeiro é importante entender isso, né? Segundo é entender se você está fazendo alguma coisa de errado, né? Eu vou colocar um exemplo bem real. O nosso bar da Engenheiro estava faturando muito pouco de quinta, na verdade, de quarta e quinta-feira. A gente falou assim, vamos começar com a quinta para dar uma movimentada. A gente entendeu que à noite está tendo um consumo muito menor, né? Até o próprio movimento, a geração Z chegando, consumindo menos álcool, saindo menos à noite, tendo mais rotina e disciplina, as pessoas entraram nessa configuração, principalmente pós-pandemia, né? As pessoas não estão ficando até tão tarde, a gente percebe isso, né? Vendo os nossos clientes e consumidores no bar. E aí a gente pensou assim, bom, o que a gente pode fazer para trabalhar numa quinta-feira de uma forma que a gente não precise investir muita grana e ter um retorno, né? E aí a gente foi entendendo, a galera foi falando com alguns clientes até que a gente decidiu começar o almoço de quinta-feira. Não conflitava com o almoço da Augusto Tolli, o que era excelente, né? A gente já tem a equipe, os funcionários, a gente alinhou, ó, galera, vocês podem vir trabalhar mais cedo, depois a gente ajusta isso na escala de vocês. Decidimos os pratos, então a gente fez uma organização de pratos, a gente perguntou para os nossos clientes, numa caixinha de perguntas do Instagram, o que eles mais gostavam de comer, alinhando a um bom CMV, porque é importante, a gente ia começar uma operação nova, então a gente tinha que ter um retorno financeiro, né? Senão não fazia sentido fazer toda essa movimentação. Então eu acho que o que a Carol quis dizer é você entender da onde tá vindo a baixa. Né? O que tá acontecendo? As pessoas não estão saindo de quinta-feira à noite. Tá bom, é isso, é um fato. O que vamos fazer com essa informação? Vamos abrir mais cedo e fechar mais cedo. Exato. Vamos entender, será que dá jogo? Porque de repente, gente, nada impede de, ok, vamos voltar atrás, né? Não é nenhuma decisão que vai estragar todo o nosso trabalho, né? Então a gente tem essa flexibilidade. Mas eu diria que se você está enfrentando um período de baixa, eu tentaria entender o que é que está causando a baixa, né? E tentar agir. Eu acho que pequenas empresas familiares, né? Empresa que você tem essa autonomia de decisão, elas conseguem sair de crises mais rápido porque passa por um processo burocrático mais curto. Então, eu diria assim, tome uma decisão, né? Faça alguma coisa, porque se tá baixo, uma hora dá merda. Então, se você já viu que tá baixo, já tenta fazer alguma coisa, né? Eu acho que o CMV também é muito importante. Se você trabalha com produto, pode ser um produto de comer, de beber, uma peça de roupa, você analisar qual é o CMV das suas coisas mais vendidas. E aí você consegue, talvez até negociar com o fornecedor da matéria-prima para reduzir um pouco o valor. E aí, assim, você consegue reduzir o custo e aumentar o seu lucro, né? Então, são coisas mais técnicas, mas que também funcionam. Algo que eu faria também, que eu acredito que vai, assim, acontecer daqui a uns anos, né? É o ponto físico do que você vende, ele não vai mais vender apenas o produto. Eu acredito muito nisso, claro, assim, que, por exemplo, a gente como bar, a gente não vai vender só bolinho e cerveja, a gente vai ter que vender mais a experiência, né? E conectar isso com outras coisas além da comida. E, por exemplo, uma marca de roupa, vender só uma blusa, gente, só uma calça, já não vai ser o suficiente. Então, eu olharia esse período de baixa e aproveitaria para criar momentos de experiência para o seu cliente. Então, de repente, se você tem uma loja de roupa, você criar um evento para aprender sobre financeiro e levar uma especialista lá de finanças. Ou então, uma degustação de vinhos.
Exato, a gente vai no salão, né, da Sil, no Beleza Fundamental, e aí acho que é toda sexta, né, que tem lá uma mulher com vinho, e aí ela quer experimentar o vinho, então ir ao salão é mais gostoso, ou seja, reforça a minha vontade de ir no salão de sexta-noite. Então eu colocaria coisas assim para ampliar a experiência do cliente dentro do seu estabelecimento, até porque hoje ter um ponto físico é muito caro. Então aproveita que você tem isso para oferecer mais para o seu cliente. E analisando esse período de baixa, né? Uma coisa que eu e a Clara a gente sempre faz, a gente pega é, a nossa o pior cenário, a pior coisa que tá rolando e transforma. Então, se a gente tem uma audiência trabalhista, a gente fica mal, a gente pega essa audiência e usa de estudo de caso para nós mesmas, né? Para nossa empresa. E olha lá, o que a pessoa tá pedindo? Não, isso a gente faz. Ah, isso daqui a gente faz. Vamos melhorar esse controle? Vamos alinhar isso? Vamos pedir ajuda para o nosso advogado, para o contador? Então, eu olharia esse período de baixa e aproveitaria para inventar moda, eu diria. E para a gente fechar com a última pergunta, a Sara perguntou como não ter medo de dar os próximos passos. Eu diria que você ter boas pessoas para dividir os processos, então um sócio alinhado ou um funcionário que também fala a mesma língua que você ter bons fornecedores e você desenhar processos. Lembra no podcast anterior? Foi o anterior, né, que a gente falou do Salê? Foi. O Salesiano, uma festa junina que a gente faz, que a gente precisou literalmente desenhar no papel como a gente ia fazer para vender os nossos bolinhos no dia da festa junina. E isso tirou muito o medo de dar errado, né? A gente colocou no papel, a gente refez o processo, a gente colocou a gente em pezinho dentro da nossa sala, do nosso escritório, para fingir que aquilo era uma fila e ver se ficava confortável para o cliente. Então, eu diria que você imaginar, né, desenhar, conectar isso com fornecedores confiáveis é o que pode tirar o medo, porque eu acho que o medo, na verdade, ele é uma ferramenta para você não errar. Então ele fala assim, meu, ele joga ali o medo para você não errar. E como que você não vai errar? É você criando ferramentas para chegar onde você quer chegar. Eu acho que não é do além, né? Putz, e assim, eu acho que medo a gente sempre vai ter, né? E assim, vai com medo. Eu acho que se você tiver todas as estratégias na mão e bons fornecedores, a chance de você ter menos medo é maior, mas eu acho que você ainda vai ter medo. O medo é normal, eu acho que faz parte. Eu acho que se você tomar uma decisão grande sem medo, você pode estar sendo inconsequente, inclusive, Sim. né? Sim, até porque se você tomar uma decisão muito grande, é porque ela é importante financeiramente, emocionalmente. Então, é natural que o medo venha junto. Mas para minimizar isso, vamos desenhar processos e pensar no que poderia dar errado, né? Putz, mas e se isso aqui der errado? Não, aí tem plano B. Mas e se isso aqui der errado? Tem plano C. Vai colocando todas as possibilidades, né? Por exemplo, vamos fazer uma corrida. Putz, e se chover? Não, aí a gente consegue devolver o dinheiro para o cliente, ou não, a gente vai na chuva mesmo, já deixa isso alinhado com o cliente. Ó, galera, se chover, a gente vai na chuva, tá combinado? Tá combinado. Então, assim, acho que é alinhar, né? Sim. E é isso, mana. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido tirar alguns insights legais. E se vocês quiserem papear com a gente nas redes sociais, é só seguir a gente no Instagram. Adoramos conversar, vamos ser amigas. E a gente sempre vai fazer uma caixinha de perguntas para bater papo e é quase uma mentoria de graça, hein, manas? Então aproveitem esse espaço e aproveitem que eu e a Clara, a gente tem muita energia, a gente quer ajudar vocês sempre que a gente puder. Se a gente não respondeu a sua pergunta é porque a gente juntou com outra pergunta que era parecida, Ou porque em outros podcasts a gente já falou isso, tipo, gestão de pessoas, a gente já falou sobre isso, trabalhar em família, a gente já falou sobre isso. Então, dá uma olhadinha nos episódios anteriores que talvez a sua pergunta esteja lá. E é isso, manas. Até a próxima. Um beijo. Beijo!